Saudações policiais a todos os telespectadores. Bem-vindos a mais uma edição do Espaço Informativo da Polícia Nacional de São Tomé e Príncipe. Relativamente a esta semana que vai se terminar, a Polícia Nacional, de acordo à situação criminal que deram entrada em diversos comandos distritais e também na região autónoma de Príncipe, a Polícia Nacional registrou 126 casos criminais, tendo assim aumento de 32 casos criminais comparativamente com a semana transata. Relativamente aos crimes contra a pessoa, a Polícia Nacional registrou 72 casos criminais, tendo aumento de 20 casos comparativamente com a semana anterior. Portanto, com destaque para crimes de ofensas corporais, onde a Polícia Nacional registrou 19 casos criminais, com aumento de 5. Para crimes de violência doméstica, a Polícia Nacional registrou 18 casos criminais, tendo assim aumento de 3 casos. Comparativamente, entre os comandos distritais, a Polícia Nacional registrou para Comando Distrital de Água Grande 17 casos criminais, para Comando Distrital de Mesós 15 casos criminais, para Cantagalo 4 casos criminais, para Lobata, Cauê, Lemba, a Polícia Nacional registrou 6 casos criminais. Para a região autônoma de Príncipe, a Polícia Nacional registrou 5 casos criminais e para a unidade da Polícia Aeroportuária, a Polícia Nacional registrou 13 casos criminais. Relativamente aos crimes contra patrimônio, ao longo desta semana, a Polícia Nacional registrou 51 casos criminais. Comparativamente com a semana anterior, tivemos aumento de 10 casos criminais, com destaque para crimes de furto, onde a Polícia Nacional registrou 12 casos criminais, tendo aumento de um caso. Relativamente aos distritos, comparativamente, a Polícia Nacional registrou, de acordo a essa moldura penal, para Comando Distrital de Água Grande, 11 casos criminais, para Mesós, 12 casos criminais, Cantagalo, 5 casos criminais, Lobata, 8 casos criminais, Cauê, 3 casos criminais e Comando da Região Autônoma de Príncipe, a Polícia Nacional registrou 8 casos criminais. Para a unidade da Polícia Aeroportuária, houve um registro de 4 casos criminais. Relativamente aos casos criminais que a Polícia Nacional registrou em diversos comandos distritais e também na região autônoma do Príncipe, para crimes contra a ordem e tranquilidade pública, ao longo desta semana, a Polícia Nacional registrou apenas 3 casos. Tanto quanto aos detidos, ao longo desta semana, a Polícia Nacional efetuou 15 detenções, tendo assim redução de 4 casos por detenção comparativamente com a semana anterior, com maior destaque para crimes de furto e violência doméstica, onde a Polícia Nacional efetuou 4 detenções. Para situações que a Polícia Nacional careceu intervir ao longo desta semana, 2 situações de corpo sem vida de uma senhora e um senhor, onde a Polícia Nacional deu cobertura. Portanto, também interviu num caso de acidente, onde tomamos contacto. De acordo à segurança rodoviária, ao longo desta semana, temos a destacar 7 casos de acidente de viação. Desses casos de acidente de viação, não tivemos qualquer situação de vítimas mortais. Portanto, tivemos um caso com ferimentos graves, tratando assim de um acidente isolado de uma motorizada, onde um indivíduo de 35 anos de idade fraturou a perna. Portanto, desses casos de acidente de viação, a Polícia Nacional registrou para acidente de atropelamento um caso de acidente que manteve-se de igual à semana transata. Para acidente de colisão, a Polícia Nacional registrou 3 casos,
com redução de um caso, comparativamente com a semana anterior, e para acidente isolado, a Polícia Nacional registrou 3 casos, que manteve-se de igual à semana transata. Portanto, como consequência desses casos de acidente, tivemos um ferimento grave, tivemos ferimentos ligeiros, 6 casos, para danos materiais, 10 casos. São essas situações que a Polícia Nacional registrou ao longo desta semana. Como já havia referido, a Polícia Nacional deu cobertura em 2 casos de acidente, onde uma menor de 7 anos de idade foi assim atropelada por uma motorizada e socorrida ao hospital de imediato e encontra sob observação médica. Portanto, para acidente isolado, onde um senhor de 35 anos de idade despistou numa motorizada e caiu, teve fratura na perna. O mesmo também de salientar que foi socorrido ao hospital e encontra-se internado. Portanto, são essas informações ao longo desta semana que a Polícia Nacional tem a levar aos nossos telespectadores. Portanto, voltamos na próxima edição. Obrigado.